Bem-vindo ao resumo de hoje que tem o mesmo tema, vergonha. Em Salmos, não me deixes passar vergonha. Em Jeremias, um pecado sem vergonha. E em Tessalonicenses, faça o irmão passar vergonha, mas em amor. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Nós estamos aos 70 dias de concluir toda a leitura da Bíblia. Os textos de hoje são esses que estão aparecendo na tela e vamos começar pelos Salmos. A palavra de hoje dessa sessão é Iode e o tema abordado na sessão é valorizar a palavra de Deus. Nesse conceito de valorizar, o salmista começa o texto pedindo ao Senhor que o ajude a entender a palavra. Ele usa a referência do Salmos 139, que diz que o Senhor nos criou, nos formou com suas mãos. Então o salmista argumenta, o Senhor me fez com as suas mãos. Me dá entendimento para que eu aprenda a tua palavra. Ainda reconhecendo o valor da palavra de Deus, o salmista diz que sabe que foi punido pelo Senhor, mas também sabe que foi pela fidelidade de Deus. Senhor, tu és fiel, por isso me punistes. A sessão de hoje é encerrada com um pedido peculiar. O salmista não quer passar vergonha e a associação que ele faz em passar vergonha é deixar de cumprir os decretos do Senhor. Então ele pede a Deus que dê a ele um coração íntegro para que ele cumpra os mandamentos do Senhor e não seja envergonhado. Livro do profeta Jeremias. E por falar em vergonha, é algo que faltou ao povo de Deus no texto que vamos estudar hoje. Pelo menos foi assim que Deus viu. Como falamos ontem na introdução do livro, o profeta Jeremias traz um contexto de adultério. O Senhor faz durante todo o livro de Jeremias uma analogia, comparando o pecado do seu povo a um adultério contra Deus, porque eles escolheram outros deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. E no texto de hoje, o Senhor fala sobre Israel e Judá, num contexto em que Judá acabou repetindo os mesmos erros de Israel, mais ou menos algo como, eles fizeram tudo isso aqui de errado, então nós também vamos fazer. Eles meio que seguiram os passos da irmã. O Senhor os compara desta forma, Judá seguiu os passos de sua irmã, se referindo a Israel. Falando sobre a infidelidade do povo, Deus diz tudo que foi oferecido a eles e eles rejeitaram. Eles continuaram insistindo no pecado, achando que do outro lado, que com os outros deuses, eles se dariam melhor. O Senhor diz algumas das coisas que ele ofertou ao seu povo. Oferecendo a sua misericórdia e o perdão, ele disse para Israel voltar para a presença dele, que ele os daria pastores que os conduzisse com fidelidade, pastores com os corações segundo o coração dele, que colocaria sobre eles homens, lideranças que os guiasse, que os conduzisse, mas ainda assim eles não ouviram. E Judá seguiu os passos. Israel é chamada ao arrependimento, Judá é chamada ao arrependimento. Deus mostra as consequências que virão sobre eles. E então é quando ele aborda sobre o que virá do norte. Ele está falando sobre algo terrível que acontecerá vindo do norte. Algo que se levantará contra eles. Deus está falando da tal destruição, da divisão dos reinos, do cativeiro para onde eles vão, mas ninguém deu ouvido. O Senhor dá a eles ainda a chance de clamar, de pedir, de buscar por misericórdia, de se arrepender. Dentro do texto há um lamento acerca de Judá. O profeta mostra ali um coração sofrendo, lamentando por conta dos pecados de Judá e o que vem pela frente em decorrência desse pecado. Ele fala como sendo Deus falando e derramando o seu coração, falando da dor que aquilo está gerando, que está causando de toda angústia, de toda aflição. Jeremias é conhecido por um profeta solitário, inclusive o profeta chorão. Por muitas vezes Jeremias chorou solitariamente por sentir a dor do seu povo e ver a rebeldia do seu povo, ele sendo porta-voz de tudo que Deus vinha falando e o povo ignorando. Jeremias sentia no seu coração essas dores. Por fazer a analogia com o adultério, Deus chama o seu povo de prostituta. Ele faz uma comparação entre uma mulher que deixa o seu marido para sair com outro, adultério, e depois volta para este homem. Ele questiona se esse homem vai aceitar essa mulher de volta,
porque aquela era a lei da época e isso jamais aconteceria. Um homem jamais se sujeitaria a isso. E Deus diz: é isso que vocês estão fazendo comigo. Procuraram outros deuses, se renderam a outros deuses, se prostituíram com outros deuses e agora querem vir para mim, mas sem sentir vergonha alguma. Então Deus está falando sobre falta de arrependimento, que eles pecaram deliberadamente, não reconhecem o seu pecado e simplesmente querem as bênçãos. E Deus usa essa palavra colocada de forma bem pesada. Vocês vêm a mim, mas com semblante de prostituta, sem sequer sentir vergonha. Vocês não acabaram de me invocar há pouco, questiona o Senhor, acabaram de me invocar há pouco pedindo: meu pai, faça isso, faça aquilo, mas continuam cometendo todo tipo de mal. Amanhã vamos ver sobre uma denúncia que foi feita acerca da rebeldia de Jerusalém. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta muito curtinha, começamos ontem e estamos concluindo hoje. São apenas 3 capítulos desta carta. E Paulo está em clima de despedida. Mais uma vez ele fala acerca do amor, de cuidarem uns dos outros. Pede que o Senhor guie o coração daqueles irmãos no amor de Cristo. Lembra aos irmãos que eles devem imitar aquilo que ouviram, que foram ensinados, a conduta de Paulo e dos irmãos que o acompanham em sua missão, acerca do Evangelho de Cristo, de como eles devem viver esse Evangelho. E então Paulo faz uma última observação. Nesse pedido em que os irmãos sigam aquilo que aprenderam, aquilo que lhes foi ensinado, ele fala sobre algum grupo, um grupo de irmãos que se entregaram à preguiça. Não a preguiça exatamente, mas vivem como desocupados, pararam de trabalhar porque estavam naquele entendimento de que Jesus voltaria a qualquer momento. Então eles pararam de trabalhar, mas ficaram desocupados, falando mal da vida dos outros, se metendo na vida dos outros, ou seja, praticando o pecado, trazendo disseminação, contaminação. E Paulo fala acerca desses irmãos. Ele orienta a igreja que mantenham distância, que se afastem. Paulo diz que se alguém desobedecer às orientações que foi passada pelas cartas dele, que é para se afastar desse irmão, para que ele passe vergonha, para que ele sinta vergonha. E aqui remetemos ao Salmos 119, onde o salmista pede ao Senhor que o ensine a viver os seus preceitos, a fim de que ele não passe vergonha. Paulo está falando exatamente isso. Olha, se alguém desobedecer, se afastem, para que eles sintam vergonha. Mostre para eles que eles estão errados, que a conduta deles está errada, está fora do que aprenderam acerca do Evangelho de Cristo, mas façam isso com amor. Ele diz: todavia não os corrija como inimigos, mas corrija como irmão. O próprio Deus da paz sempre vos dê paz. Então Paulo está ao mesmo tempo dizendo que é preciso mostrar para aqueles irmãos que a conduta deles faz eles passarem vergonha, faz com que os outros queiram manter a distância para que estejam longe da contaminação, mas ao mesmo tempo é preciso fazer isso em amor, debaixo da paz do Deus da paz. E Paulo se despede mais uma vez, dizendo que está escrevendo de próprio punho e deixa claro ali que essa é a sua marca registrada e pede que a graça de Deus seja derramada sobre aqueles irmãos. Amanhã iniciaremos a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Até lá, se Deus disser que sim.